Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação, Pastor Márcio Santana e equipe. Bom dia, muito bom dia, são 8 horas da manhã, 8 horas em ponto, manhã de segunda-feira, dia 31 de maio de 2021. É uma manhã fria aqui na região do sul do país, do sul do Brasil. Temperatura aí na casa do 0 grau, né, em várias regiões, né? 1 grau, 2 graus. Então beirando, melhor dizendo, beirando 0 grau aqui na região, né, da Grande Porto Alegre, Serra Gaúcha, nosso sul do Brasil. Bom dia a você que está conectado conosco, você que está entrando agora. Já vamos compartilhando, vamos aí colocando um bom dia gelado ou aquecido. Como é que tá aí, gente? Que região, que bairro você está falando, né? Se você é fora da cidade aqui de Gravataí, qual é a cidade que você está nos acompanhando? Você já está vendo que eu estou aqui também curtindo, compartilhando, né? Só não vou, se eu botar um oi aqui vai aparecer como administrador, né? Aí não dá. Então nós vamos aqui já acompanhando, né? E saudando a cada um de vocês que nos dá a oportunidade, né, de ter a sua companhia, de entrar no seu lar, na sua casa e fazer parte do seu dia, né? Praticamente quase que todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira, programa Encontros de Fé da cidade de Gravataí, né? Nós estamos no ar das 8 até perto das 9 horas da manhã. Lembrando que entre 8 e 10, 8 e 15, nós entramos já num tema na palavra de Deus. Bom dia, pessoal da técnica, bom dia, pastor Adroaldo. Bom dia, pastor, bom dia a todos, muita alegria nesta manhã gelada, né? Gelada na temperatura, mas aquecida pelo Espírito de Deus, né? Aleluia, isso aí. Estamos juntos aqui, né? Prazer sempre estar com todos. Legal, bênção de Deus, né? Final de semana foi muito legal, foi muito jóia, nós já vamos falar daqui um pouco, mas nós queremos já ir cumprimentando, abraçando, né? Sintam-se abraçados, você que está conectado conosco. Vamos ver quem é que abriu aqui, os primeiros a entrar na live. Cláudia Antunes, bom dia, Cláudia, bom dia. Cláudia Antunes bota paz e graça do Senhor, amém, Deus te abençoe, Cláudia. A Sandra Araújo também bota aqui paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, Sandra, Deus te abençoe, abraço, carinho de toda a nossa equipe aqui. A Sandra Araújo, ela coloca também bom dia, queridos pastores e equipe, amém. A Cláudia Antunes coloca, ela está compartilhando, assistindo com outras pessoas, legal, Cláudia. É bom o pessoal compartilhar, isso aí. Ela bota bom dia, pastores e equipe, bom dia, Cláudia. Pastores aqui desde cedo assistindo a live, assistindo o pastor Demian Távora às 7 horas da manhã. Eu também assisti. Em parte eu estava me arrumando, fazendo um chimarrãozinho, deixei o chimarrão pronto, botei um bilhete para a esposa. O chimarrão tá pronto. Olha, que legal, hein? Antes das 7 da manhã, 6h40 aproximadamente, acho que umas 6h15, por aí eu já estava acordado, 6 alguma coisa, mas eu levantei 6h40, 6h45. Então, é bênção de Deus, né? Difícil de sair da cama hoje, né? Hoje foi um Se não der um salto, se ficar aos poucos, não vai, né? Tem que dar um pulo, né? Tem que saltar da cama rápido, né, gente? Então, um abraço também aqui à audiência do pastor Demian, Cláudia, né? Acompanha o pastor Demian, nos acompanha também. Vamos ver quem mais aqui. Kátia Rosane está assistindo. Bom dia, Kátia. Deus te abençoe. Suziê Martins, Suziê Eduardo, família querida. Deus abençoe vocês, viu, Suziê? Um abração pro Dudu aí, pra filhota também, viu?
Deus abençoe. A Suzia bota bom dia, pastores. Bom dia, que manhã gelada, né? Vamos lá, gente. Gelou a nuca. De vez em quando eu falei bem na hora aqui, parece que correu um ar aqui na cabeça, né? Vamos lá. Renato Luzana tá assistindo, tá ali embaixo aqui, tá aqui na sede junto conosco. A Cláudia bota, Deus abençoe vocês, pastores e equipe. Amém. Bom dia, Bruna Matos. Ela coloca aqui pra Bruna. Legal. A pessoa já conhece a equipe, já conhece a turma toda, né, gente? Vamos ver quem mais aqui que está conosco. A Marileia Cristina Becker Fraga bota bom dia, pastor Márcio, pastor Adroaldo. Quem mais aqui? Culto muito forte, sábado, Morada do Vale, que o Espírito Santo continue em cada um de nós. Legal, é isso aí, ó. Pastor Adroaldo já introduzindo o tema que seria do domingo, né? Ele corre na frente, é isso aí. Quem mais está nos assistindo? O pessoal vai entrando aqui. Muito bom dia a você que passou agora a nos assistir. O programa Encontros de Fé da cidade de Gravataí. Temperatura, gente, saí de casa com 4 graus. Vamos ver. Temperatura. Vamos ver aqui. Temperatura na região aqui de Gravataí. Está marcando 4 a 5 graus conforme a região. Eu vinha no automóvel, algumas regiões dava 5, 6 no termômetro do carro. E algumas baixavam para 4 graus, conforme a região. Eu olhei de manhã no meu celular, estava 4 graus, aí depois eu olhei um pouquinho mais na frente, 3 graus. Né? Ele dá uma oscilada assim, né, nas primeiras horas da manhã, né? Exatamente. E no carro, aí se tem a real, né? Porque ele anda, ele está circulando. Onde está andando, né? Onde está andando, exatamente. E o termômetro dos aplicativos, ele marca a média da região. Então tem temperatura mais baixa e um pouco mais alta. Dentro de casa estava 14 graus. E quando eu levantei. E estava 4 graus na rua. 4 graus. 10 graus de diferença. É frio, né? É frio. Vocês querem ver uma coisa? Vamos lá, ó. Gravataí aqui está marcando 4 graus agora. 4, 5 conforme a região. O local de temperatura mais baixa que eu achei aqui pesquisando foi São Francisco de Paula, 1 grau. 1 grau. Lá é frio. A média é de 1 grau. Então deve ter lugares lá que deve ter dado 1, 2 negativo, provavelmente. Imagina aquela região da serra. Você pega ali mato, né, a mata. E sem contar hoje deve ter neblina, né? E aí o frio é muito. A sensação térmica é muito mais. É muito mais frio. Então aí vamos ver o que mais aí, ó. Serafina Correia também, 1 grau foi a mínima. Barra do Ouro, uma região do interior aqui, tá 4 graus, a minha foi a mínima. Tainhas, gente, Tainhas acima de São Francisco. Sim, quem Tainhas. vai já conhece ali, né? Conheço. 0. A média foi 0. Tinha lugar de 1, 2, 3 negativo, com certeza. Aquela região de mato, de serra, estrada, campo, árvore. Imagina o frio que deve estar nesta região. Isso. Gente, mas é gostoso também. Eu curto um friozinho. Tem gente que não gosta. Com fogão a lenha, né? Fogão a lenha. Será que tem gente com fogão a lenha aí nos acompanhando? Assistindo, né? Chaleirinho em cima do fogão, tomando mate e assistindo o programa. Que legal. Que combinação, Maria. Muito bom, muito bom. Será que tem alguém com fogão a lenha, aquecedor, lareira? É isso aí, pessoal, né? A bolsa de água quente nos pés. Tá nesse tempo aí também, não? Minha mãe tem uma, né? Né? Eu sei, o pessoal em casa também tem. A esposa tem. Eu não curto muito. A filha também tem. É bom, né? É legal. Então, vamos ver quem que tá com a gente. A Júlia Natalina. Ela bota aqui, bom dia, culto da família muito forte. Só não recebe quem não quer. Bênção de Deus. Mesmo. Uma benção. Legal, né? Muito bom. Nosso jejum também, domingo de manhã. Vamos falar um pouco mais aqui, em seguida. A Marilene Ribeiro da Silva, ela coloca paz, pastor Márcio, pastor Adroaldo, Deus abençoe sempre, e irmãos em Cristo, Deus abençoe. Obrigado, irmã, Deus te abençoe também. A Deise Goldani bota bom dia, paz do Senhor a todos os irmãos, que a nossa semana de bênção. Morada Gaúcha, Gravataí, aquela região é fria também. Morada Gaúcha, uma região mais descampada, né? Deus abençoe, Deise. Boa tua participação, legal. A Júlia Natalene também, um abração para Marilene. Beca Amaral bota bom dia, Beca, Deus te abençoe também, legal, pessoal aí participando. 8 horas e 8 minutos, vamos uma canção rapidinho e já voltamos abordando um tema desta manhã. Deus grande, temido, em louvor e
Estamos de volta, 8 horas e 15 minutos, programa Encontros de Fé da cidade de Gravataí. Sou o pastor Márcio, comigo o pastor Adroaldo. Seguimos juntos trabalhando aqui, semeando Jesus e colhendo vidas. Lembrando então, hoje à noite, gente, tem oração em todas as nossas congregações, Gravataí, né? De Gravataí, todas elas tem oração. E a partir das 8 horas da noite, hoje é o primeiro programa, o Yang, no novo horário, né? Em novo dia também, né? Então, o Yang que completa um ano de existência, né? O programa Yang. O programa de aniversário será realizado hoje a partir das 20 horas, das 8 da noite até as 9 horas da noite. E aí na sequência entra o pastor Isaías Figueiró, programa Conversa de Fé. Então é muito joia, é bênção, bênção, bênção de Deus. Então não esqueça, né, hoje à noite a partir das... Um ano de programa. Um ano de programa, a partir das 8 horas, né? Hoje tem convidado especial, né? Vocês convidaram, né? Estaremos eu e minha esposa aqui, a Giovana, né? Eles queriam bater um papo, a Bruna passou um ano ali, né? Persistindo, né? Pastor, bem o senhor e a Giovana, eu quero conversar com vocês, né? Quero nos botar na parede, né? Vocês querem, né? A Bruna, o João, essa turma legal aí, vai ser muito jóia, né? Nós vamos fazer algo diferente. Vamos fazer, inclusive, vão ter mais convidados, né? Vai ser surpresa, outros convidados. Nós vamos trazer também, vamos ver se a gente consegue trazer, se tiver liberado o Matheus. O Matheus que iniciou junto aqui. Sim. E nós vamos lá vamos fazer um diferente programa, né? Eu me lembro que as tratativas dos primeiros programas, né? Eles inseguros, como é que funciona? Fizemos uma reunião no meio do salão aqui. Tomaram um susto quando eu falei com eles. Foi muito legal, assim, hoje tem um ano de programa, né? Legal. Ano, passa rápido. Quem é que tá com a gente? Vamos ver, tem mais pessoas aqui. A Vera Regina, bom dia. Família Encontros de Fé, gratidão por todos, amém. Um abraço, Vera. Sandra Araújo também, ela já tinha lido. Sandra, deixa eu ver. Pastores, o programa está chegando em Uruguaiana. Olha, compartilhei com a prima, glória a Deus. Olha aí, pessoal de Uruguaiana. Tá frio, hein? Tá frio. Tá frio. Uruguaiana lá tá geladinho, né? Eu tava olhando, inclusive, o Chuí, fronteira com o Uruguai, também na casa de 1, 2 graus, né? O frio vem de lá, né? Argentina, Uruguai, naquela região, né? Então, um abraço aí, Sandra. Legal tá compartilhando. Glória a Deus pelo pessoal. Um abraço, povo de Uruguaiana. Deus abençoe vocês, a fronteira do nosso estado, a região da fronteira. José Pereira, pastor, peço oração, tenho perícia médica às 10 horas. Obrigado. Deus abençoe, Zé, vai dar tudo certo. Simone Almeida está com a gente também, assistindo com mais outras pessoas. A Regina Barbosa também está com a gente. Ela bota bom dia, pastor Márcio, bom dia, pastor Adroaldo, Bruna. Irmãos, semana abençoada para todos. Legal, Regina, abração. Deus os abençoe. A Cláudia Antunes falou das telas, das imagens aqui do telão, né? Deu uma variada mesmo, quando muda aqui, né? Então é isso aí, a gente vai trabalhando. A Nayumi também junto com a gente, bota bom dia, irmãos, pastores, Deus abençoe. Ótima semana a todos, Rodrigo e Nayumi, legal, um abraço para vocês. A Margarete também está assistindo. É isso aí, pessoal, vai entrando. Bom dia para você que passa a nos acompanhar a partir deste momento. Eu quero falar nesta manhã, junto com o pastor Adroaldo, foi ministrado domingo de manhã e domingo à noite. Domingo de manhã nós tivemos nossa reunião de jejum, foi muito forte, muitas pessoas tocadas, né? Olha, foi um derramar de Deus. Domingo à noite foi bênção também. Inclusive, o pessoal que participou de manhã, você pode ir no jejum, pode colocar. Quem recebeu de Deus no final de semana, já colocaram, Morada do Vale foi bala aqui, né? Foi balaço, como se diz. Mas eu queria abordar a respeito da unção de Deus. Falar a respeito de ser cheio do Espírito. Eu falei a respeito do texto de Isaías 61, onde o profeta Isaías, ele falou que o Espírito do Senhor estava sobre mim, porque o Senhor me ungiu para proclamar as boas novas, libertação aos cativos, né? Curar os quebrantados de espírito. Pastor Adroaldo, nós vemos aqui que este homem estava cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, com um propósito, né? Então a gente vê que o porquê de estar cheio do Espírito, por que a necessidade do Espírito Santo, né? Porque para que nos estejamos encaixados no propósito de Deus. Não há como andar de acordo com o propósito de Deus se você não estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Propósito de Deus. Porque quando ele diz aqui que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Então não tem como ter o Espírito do Senhor se por ele não for concedido. Mas também nós percebemos que o Senhor ele concede, ele unge e derrama do Espírito com um propósito. Aqui está dizendo, enviou para pregar as boas novas aos quebrantados,
curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade aos algemados. Então aqui tem o propósito de Deus, que é o suprimento da necessidade das pessoas que estão à nossa volta. Mas também é por meio do Espírito que nós desfrutamos do propósito de Deus. Que muitas vezes as pessoas querem, eu quero desfrutar do propósito de Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é o Criador de todas as coisas, Deus é poderoso para suprir minhas necessidades. Então, muitas vezes queremos desfrutar do propósito, mas não observamos certos princípios fundamentais para se encaixar no propósito. Não tem como desfrutar do propósito sem estar encaixado no propósito. Não tem como se encaixar do propósito para desfrutar do propósito se não tiver a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo por isso que ele é uma pessoa, né? Então, terceira pessoa da Trindade. Terceira pessoa da Trindade. E quando Jesus, o pastor já citou, eu até citei também na Morada do Vale, a gente copia um pouco, né, pastor, aquilo que a gente recebe aqui, né? Na verdade, são princípios que nós trazemos aqui no programa que servem para a nossa vida também, pessoal. E também nós temos pregado ali na Morada do Vale. E a gente tem falado sobre princípios de Deus, né? Os princípios que nos levam a ter uma vida abençoada. E só é possível cumprir os princípios de Deus com a presença do Espírito Santo. Aí nós vamos ver os exemplos que nós já demos aqui sobre Paulo, sobre Atos dos Apóstolos. Eles só foram, o pastor até citou no programa, no culto, que eles só foram caminhar e fazer as coisas que Deus tinha de propósito na vida deles depois que eles foram cheios do Espírito Santo. Não é possível, não tem como apartar a nossa vida do Espírito Santo. Não existe igreja. Eu citei, o pastor falou algo no culto ontem, que eu citei exatamente a mesma frase na Morada do Vale, que não existe igreja, não existe cristão sem o Espírito de Deus. Eu citei aquele texto de Eclesiastes, onde fala a respeito que o Espírito, Eclesiastes 12, se não me engano, fala sobre quando o pó volta à terra, como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. Então, veja bem, geralmente se ministra isto, aqui ó, Eclesiastes 12, 7. E o pó volta à terra como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. Isso aqui é quando a pessoa morre. Né? Mostra a soberania de Deus, mostra a riqueza e a grandeza de Deus, mostra que Deus tem controle sobre todas as coisas, até mesmo referente à morte, né? Mas também mostra que não há vida sem o Espírito, que é quando a pessoa parte, o pó volta à terra e o Espírito volta a Deus. Então, a igreja ela só vai ter vida se a igreja tiver o Espírito, não o nosso, mas o Espírito de Deus. Veja bem, por que a igreja ela se mantém ao longo dos séculos, há mais de 2000 anos, depois da vinda de Cristo, quando a igreja foi fundada? Porque ela se mantém com o Espírito. Ou melhor, o Espírito mantém a igreja viva. Se o nosso Espírito for removido, acabou. Acabou, né? Acabou o Márcio, acabou o Adroaldo. Então, não tem como a igreja permanecer. E como que a igreja foi vencendo? Como é que, se nós pegarmos gerações de irmãos, já partiram? E a igreja deixou de existir? Não. Nós temos gerações, né, nossos patriarcas aí, os primeiros cristãos, a primeira geração de cristãos, né, no primeiro ano da era cristã, já morreram todos. E aí, sucessivamente, foram passando-se décadas e décadas e décadas, né? E aí passou 2 milênios. 2000 anos se passaram. Quantas gerações já partiram? E a igreja partiu? Não. A igreja continua presente na face da terra. A palavra das boas novas, o evangelho que foi pregado, né, durante o ministério de Cristo, após a sua morte e pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos, consequentemente ao longo dos séculos, esta palavra continua sendo ministrada, continua sendo pregada, as pessoas continuam sendo salvas, continuam sendo transformadas, os milagres continuam acontecendo, porque a igreja permanece viva. Por que a igreja permanece viva? Porque o Espírito Santo, ele não voltou para o céu.
o Espírito Santo de Deus que nos foi outorgado, ele continua na terra, habitando nos seres humanos, habitando em nós. Então veja bem, não há igreja, como eu disse, como eu tenho dito, essa frase, né? Não há igreja se não houver o Espírito Santo. Então o dia que o Espírito Santo se recolher, acabou. Acabou a igreja. Acabou a igreja. E aí o anticristo vai deitar e rolar. Porque a resistência às trevas, a resistência ao mal, nós aprendemos assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. De que forma nós vamos resistir ao diabo? Nós não temos condição. Mas quando você é igreja, quando você tem o Espírito Santo, você se encaixa no propósito, você está na luz, você passa a estar blindado. O diabo não pode te tocar. Então, é essencial a pessoa do Espírito Santo. Eu fico pensando de 0 a 100 na nossa agenda, qual é o espaço na nossa agenda, nas nossas orações, de tudo que pedimos em nossas orações, qual o espaço que nós temos dado e o tempo de dedicação para orar e clamar para ser batizado com o Espírito Santo, para orar, clamar para ser renovado pelo Espírito Santo, para orar e clamar e receber dons do Espírito Santo, para orar, clamar e receber e ter os frutos do Espírito Santo. Porque muitas vezes nós falamos aqui rotineiramente, estamos falando a respeito do Espírito Santo. Mas eu fico pensando, assim como falamos, né, reiteradamente sobre a pessoa do Espírito, será que oramos reiteradamente buscando o batismo pelo Espírito? Os apóstolos estavam em Pentecostes, eles estavam no cenáculo do templo aguardando. Todos reunidos, aguardando. Aguardando. Né? Aguardando significa expectativa. Né? Então, veja, para que se desfrute do propósito de Deus. O profeta Isaías, ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para libertar, né? Então, o Senhor derramou o Espírito por um propósito específico. E esse propósito, ele traz bênção. Então, de que forma eu me encaixo no propósito? Eu preciso do Espírito Santo. Não tem como você se encaixar no propósito. E às vezes, é muito comum as pessoas quererem desfrutar do que o propósito proporciona. Eu quero desfrutar do que Deus tem para nos proporcionar. Mas não há como você desfrutar do propósito se você não estiver cheio do Espírito. Se você não tiver o Espírito Santo de Deus. E são coisas interessantes, porque daqui a um pouco se entra numa rotina de vida onde se ora por tudo, mas não se clama pelo batismo. Quem convence o homem do pecado? O Espírito Santo. Quem é que traz mudança em nosso homem interior? O Espírito Santo. Quem é que opera milagres através da igreja? O Espírito Santo. Quem é que mantém a igreja blindada com poder, inclusive para resistir forças espirituais do mal, as quais nós não vemos? A gente vê o resultado. A gente vê as coisas ruins que acontecem. São forças espirituais do mal. Mas de que forma nós podemos resistir um inimigo que a gente não vê? De que forma nós podemos vencer e ter autoridade sobre o inimigo que nós não vemos? Nós precisamos da pessoa do Espírito Santo. Nós precisamos nos encaixar do propósito. Quando você se encaixa no propósito, você desfruta do que o propósito proporciona em sua vida. Então, o quanto da sua oração tem sido para ser batizada pelo Espírito Santo? O quanto da sua oração tem sido para que você seja renovado nos dons do Espírito? O quanto da sua oração tem sido uma oração de relacionamento com o Espírito? Quando você escuta dizer assim, a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, requer o quê? Relacionamento com o Espírito Santo. E no relacionamento com o Espírito Santo nós podemos ser encontrados constrangidos. E esse constrangimento é benéfico, porque o constrangimento do Espírito nos leva à compreensão do que é certo e errado, nos leva à compreensão e à sensatez numa ótica divina daquilo que precisa ser consertado. Veja que é essencial o Espírito Santo, inclusive, a bem das nossas orações. Em Romanos, se não me engano, Romanos 8 diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar
como convém. Então, inclusive, ele pega a nossa oração e diz, Senhor, misericórdia, olha o que esses caras estão pedindo, mas eu estou aqui intercedendo por eles. Ele ajusta a nossa oração, ele acerta a nossa oração, inclusive nos traz compreensão para que possamos orar de acordo com o propósito. Senão você vai pedir fora do propósito. E outra questão importante, né? Então, o Espírito Santo, ele nos leva para o propósito. A outra questão, de que forma eu posso ser ungido? Eu preciso oferecer sacrifício, eu tenho que abrir mão, eu tenho que entregar. Então tem muita gente amarrada e presa, tem muita gente que pede o Espírito Santo. Por que não recebe? Por que não receber o Espírito Santo? Se Jesus disse, todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra. Por que eu clamo e não recebo? Nós vamos falar um pouco sobre isso no segundo bloco. Nós vamos um intervalo comercial rapidinho e já voltamos. Encontros de Fé, Gravataí. Patrocínio Madeireira e Ferragem Central. Aqui tudo para sua construção e reforma. Rua Dom Feliciano, número 848, Parada 66, em Gravataí. Tradição em qualidade e atendimento. 3490-3161. Direção Cristã. Funerária Santana, plantão 24 horas. Avenida Dorival de Oliveira, 955, Parada 79, em Gravataí. Esclareça suas dúvidas referente ao financiamento ou troca de seu veículo. Carioca Multimarcas, Avenida Presidente Vargas, 1146, em Esteio. Fone 3033-4123. Consultoria prévia e garantia de um bom negócio. Empresa com direção cristã. Seguro de automóvel, residencial, vida e seguro saúde Bradesco. Melk Corretora de Seguros, protegendo seu patrimônio e a quem você ama. Melk Corretora de Seguros, 3484-1313. WhatsApp 999-26-2957. Auto Socorro FC, táxi, guincho, troca de pneus, SOS Combustível, venda de baterias e carga de baterias. WhatsApp 51-986-130103 e 51-993-07-5407. Lube Mais, lubrificantes e filtros. Trabalhamos com as principais marcas de óleo do mercado. Temos óleo original para seu veículo, troca de óleo, filtro de óleo e filtro de ar. Mão de obra especializada, de segunda a sexta, das 8 às 19 horas. Sábado, das 8 às 12 horas. Lube Mais, Avenida Frederico Ritter, 1305, Cachoeirinha, Centro Automotivo para troca de óleo. Contato 2160-8242. Te alegra na presença do Senhor. Ele habita nos louvores. Aleluia.
Estamos de volta, 8 horas e 35 minutos, programa Encontros de Fé da cidade de Gravataí. É bênção de Deus estarmos juntos. Pessoal, gostaria de dar um recado aqui, né, às pessoas que nos acompanham, tendo em vista que surgiu uma mensagem nos comentários do programa, o pessoal pedindo ajuda, colocaram um Pix ali e pedindo ajuda. Nós fomos verificar, não é aqui da região, e nós recomendamos por segurança que não atendam nenhuma solicitação de transferência bancária que não seja os dados da Igreja Encontros de Fé. Qualquer comentário que entrar, alguém colocando um Pix solicitando ajuda, né, por precaução, você não faça. Não faça, porque pode entrar gente de qualquer lugar do Brasil e até fora do Brasil se dizendo necessitado, e assim vocês acabam não direcionando para a igreja, direcionando direto para pessoas que estão, na verdade, sendo aproveitadores, não são pessoas com necessidade. É golpe, essa é a verdade. Então, né, nós não nos responsabilizamos por esse tipo de mensagem, né? Nós, geralmente, as ofertas, as contribuições são direcionadas diretamente para os dados bancários da Igreja Encontros de Fé, e daí sucessivamente nós encaminhamos de acordo com a necessidade, fizemos a obra como Deus tem nos conduzido. Certo, pessoal? Só para ninguém cair numa fria aí, não passem dados, não, né? Então tem que ter um certo cuidado. Então vamos em frente, que trancou meu WhatsApp no meu Face aqui, ó. O que deu aqui, gente? Facebook de vez em quando dá uma patinando na internet aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, tem mais gente que entrou e está conosco. Está trancado, o meu está trancado. Não sei como é que está o de vocês aí. Acho que a gente podia passar o nosso Pix, né, pastor? Para aqueles que, quem sabe, querem nos ajudar, né? Não, mas só um pouquinho, tá trancado aqui o... Trancou teu... Tá trancado aqui o meu. E o que tu consegue fazer? Então, pessoal, 8 horas e 37 minutos, bênção de Deus, programa Encontros de Fé, tá ali na tela, né, os dados bancários da Igreja Encontros de Fé de Gravataí. Eu falei isso porque semana passada entrou uma pessoa, tô precisando de ajuda, botou seu Pix ali, então, né, não é habitual, as pessoas que precisam, que congregam conosco, normalmente elas enviam diretamente para a igreja, né? E o pessoal direciona para a igreja, e as pessoas que são necessitadas, elas vêm e pedem para a igreja, e nós identificamos os necessitados. Tá certo, pessoal? Vamos lá então. Estamos aqui falando a respeito do Espírito Santo. Queremos e precisamos desfrutar do propósito de Deus. É o propósito de Deus que liberta o cativo, cura os enfermos, transforma as pessoas. É o propósito de Deus, né? É pelo propósito, o plano, um projeto, algo arquitetado, algo que está pronto desde a fundação do mundo. Deus está com o seu projeto pronto para nos atender e suprir nossas necessidades, nos ajudar, nos resgatar. Só que o propósito de Deus, o plano de Deus, ele só pode ser consumado por meio da pessoa do Espírito Santo de Deus. Então, por isso o profeta diz: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim porque o Senhor me ungiu para um propósito bem específico. E quando você serve ao propósito, você desfruta do propósito. Isso é interessante. Quando você se coloca a mão no arado para servir, você se coloca para contribuir, você se coloca para ofertar, para orar, para se envolver, para ajudar, né? Você se encaixa no propósito, você desfruta do propósito. É importante compreender isso. Mas para que a pleno, né, você possa desfrutar do propósito de Deus, você precisa da pessoa do Espírito Santo. Porque não há igreja senão por meio da pessoa do Espírito Santo. Se nós não tivermos os dons do Espírito, se você não for batizado com o Espírito Santo, se você não tiver fome e sede do Espírito Santo, se você não clamar pela pessoa do Espírito Santo, você não vai desfrutar do propósito de Deus na essência em sua vida. Aí a pessoa vai para um culto, ela desfruta de um ambiente onde Deus se manifesta, um ambiente agradável, um ambiente, né, é bom, a pessoa até é tocada por Deus, mas ela vai para casa e aí ela é cristã só dentro da igreja. Por quê? Comportamento de rebanho, que nós falamos, né? Porque há uma prática e ela adquire inclusive os nossos hábitos de falar, de dar um glória a Deus, de um aleluia. Ela é bilíngue, ela fala o português e o evangeliquez. Ela é bilíngue, ela fala o português e o evangeliquez, mas não desfruta do propósito. Não consegue se encaixar no propósito, não consegue servir de acordo com o propósito. Por quê? Porque não tem Espírito Santo, né?
E aí a pessoa leva 2 vidas. Ela às vezes não é uma pessoa falsa, mas ela é cristã aqui por comportamento de rebanho, ela está num ambiente propício, um ambiente preparado, presença de Deus, pessoas cheias do Espírito de Deus, num congregar, mas quando ela sai deste ambiente, ela volta a ser a pessoa do mundo que ela era, os mesmos hábitos, né? A vida continua enrolada. Por quê? Porque ela não tem a essência que é o Espírito Santo. Ela não tem a vida que a igreja desfruta como propósito. Então, para que haja esta vida, para que a igreja se perpetue, né? Para que você seja igreja e você desfrute desta perpetuação, porque nós vamos para o céu, para a vida eterna com Deus, e aqui você seja, sem fazer força, você possa ser uma nova criatura, nascer de novo, ser um novo Márcio, um novo Adroaldo, sem Espírito Santo. Não é possível. Não tem como. Não tem como. Sabe, o apóstolo Paulo, ele diz, né, que ele era usado por Deus, mas ele era um vaso de barro, mas aquilo que estava nele, que era a grande riqueza, o poder era de Deus, era do Espírito. Nós somos tabernáculo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo, onde a presença de Deus está. Ele está na igreja, quando nos reunimos, ali está a presença do Espírito Santo, mas também individualmente nós somos tabernáculo do Espírito de Deus. E uma vida de santidade é onde há prazer no Espírito. O Espírito, ele habita onde há santidade, onde há um coração puro, um coração limpo, mas é o próprio Espírito que limpa e purifica. Esta busca de santidade é algo que eu creio que nesses últimos dias nós temos que buscar ainda mais para valorizar esta presença do Espírito Santo em nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele é com ciúmes que por nós anseia o Espírito de Deus. Ele quer nos abençoar, ele quer nos purificar, ele quer nos colocar no propósito, ele tem o desejo de nos abençoar, mas nós temos que preparar o ambiente para recebê-lo no nosso coração, para que ele habite. Agora tu falou uma coisa, quero aproveitar o teu gancho aqui. Preparar o ambiente para que o Espírito Santo habite. O profeta, ele disse o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim porque o Senhor me ungiu. Então não há como ter o Espírito Santo se não for por meio da unção. Uhum. Ser ungido por Deus significa Deus se faz presente e Deus derrama do Espírito. Vem a presença de Deus e Deus concede. Agora, para que venha a presença de Deus, é necessário haver santidade. Santidade. E a santidade, ela é mantida e administrada por meio da pessoa do Espírito. Jesus tem poder para perdoar pecados. Quando eu falei ontem a respeito de Salmo 4, onde diz assim: ofereci sacrifício de justiça e confiai no Senhor, foi o primeiro endereço, primeira passagem bíblica que Deus falou forte comigo, no início da conversão. Para que eu abrisse mão de alguns comportamentos, de alguns hábitos que estavam em conformidade com o mundo, mas não estavam de conformidade com o propósito de Deus. Não tinha nada a ver com Deus aquilo que eu fazia. Então, ofereci sacrifício. Por que sacrifício? Sacrifício no sentido de abrir mão de algumas coisas que não condiz com uma vida cristã. Abrir mão de pensamentos que não condiz com uma vida cristã. Abrir mão de prazeres que não condiz com uma vida cristã. Abrir mão de hábitos que talvez possam implicar, inclusive, numa renda financeira que não condiz com uma vida cristã. Só que muitas vezes as pessoas não conseguem, porque ela está atrelada, ela depende daquelas coisas para sobreviver. Então, como abrir mão de algumas coisas, né? Então, é preciso haver sacrifício. O apóstolo Paulo, ele fala em Romanos 12:1: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, na questão de entrega, depois ele vai dizendo: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Isso é propósito de Deus, que as pessoas desfrutem da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos ser ungidos por Deus, para que tenhamos o Espírito Santo
para que desfrutemos disso. Só que para que sejamos ungidos, é necessário que nós venhamos se desprender de algumas coisas. É necessário que nós... Só que tem gente que não consegue, pastor Adroaldo. Tem gente que está presa, está atada. Como se desvencilhar de algumas coisas que já faz parte da formação da pessoa? A questão de caráter, ética, a questão de hábitos profissionais. Às vezes a pessoa alicerçou uma estabilidade financeira e uma segurança financeira em cima de maus hábitos. E se ela abrir mão daquilo, ela vai ter... O padrão vai cair. Daqui um pouco, algumas situações trazem um certo prazer, uma satisfação, que às vezes, é o motivo pelo qual a pessoa vive. Porque aquilo traz um prazer, aquilo que mantém ela alegre, aquilo que ela mantém ela bem, entre aspas. E precisa abrir mão. E aí não consegue. Não consegue. A pessoa tenta, mas existe uma palavra, eu falei ontem, existe uma palavrinha mágica, entre aspas, mágica, tudo assim, né? Uma palavrinha que se chama renúncia. Sabe por que renunciar? Renunciar é quando você diz assim, ó, eu não consigo abrir mão, mas eu não quero mais. Me ajuda, Senhor. Renunciar é quando você tem hábitos que você não consegue abrir mão deles. Você não consegue se abrir mão. Você não consegue se desvencilhar. Como que eu vou mudar? Isso está impregnado no teu DNA, né? Você precisa oferecer sacrifício. Sacrifício significa que você vai colocar no altar. Sacrifício significa que você vai... Sacrifício é entrega, é se desprender, é abrir mão. Pastor, eu não consigo abrir mão, mas abrir mão aqui no coração. Você diz assim, Senhor, apresenta diante de Deus, diante do altar, como sacrifício, dizendo, eu não quero mais isso. Isso não serve mais. Mesmo que isso venha custar um preço. E Deus, ele vai providenciar por meio da presença do Espírito Santo, e aí entra um atuar do Espírito, e aí é a condição, inclusive, para você ser ungido por Deus. Deus vai transformando a sua vida. Então, em Romanos 12, 4, diz que nós somos muitos membros. Romanos 12, 4 e 5. Nós somos muitos membros, mas um só corpo. Muitos membros e um só corpo. Isso mostra a unidade orgânica da igreja. Quando diz unidade orgânica da igreja, significa que o propósito, a igreja, ela é conduzida por alguém que chama o cabeça. E o cabeça é Cristo. Quando vocês têm essa compreensão de aliança, de união, embora sendo muitos, sendo um só corpo, significa somos diferentes, mas estamos unidos. Você vai desfrutar daquilo que nos une. Se chama o Espírito Santo. Aí você vai desfrutar do propósito. Aí você precisa renunciar a algumas coisas. Você precisa abrir mão de algumas coisas. Você precisa dizer assim, Senhor, mas renunciar, queridos, não é pensamento positivo. Eu vou largar isso, eu vou largar isso, eu vou largar isso. Eu vou parar com essas práticas. Não vai conseguir. Porque daí é carne lutando contra a carne. Não tem como, né? Como é que a carne vai lutar contra a carne? Não. Você tem que se colocar diante do Espírito de Deus, que é pelo Espírito de Deus que você vai vencer a natureza humana. É pelo Espírito de Deus que você vai vencer a carne. É pelo Espírito de Deus que você vai conseguir se desvencilhar das coisas que desagradam a Deus. É pelo Espírito de Deus que você vai desfrutar do propósito de Deus. Nós vamos orar nesta manhã, pastor Adroaldo. São 8 horas e 49 minutos. Queremos abençoar a tua vida em nome de Jesus. Paizinho querido, nós oramos nesta manhã, reconhecendo que muitas coisas podem estar impregnadas, enraizadas, prendendo corações, pensamentos e intenções. Mas nós oramos nesta manhã, Pai, para que cada um possa colocar como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti a sua vida diante do altar, sem exceção, sem reserva, entregando todos os pensamentos, o coração, a sua essência como ser humano, entregando diante do Teu altar, Senhor, abrindo mão, renunciando, para que venha, Senhor, cura, para que venha perdão de pecados, mas também para que venha a unção, o Teu óleo. Derrama do Teu óleo nesta manhã.
Abençoa, Pai, por meio do Teu Espírito, trazendo transformação, trazendo fortalecimento, distribuindo dons, trazendo frutos ao interior deste homem e desta mulher. Mudança que está proposta, o sopro do Teu Espírito que traz vida e perpetua a existência humana por intermédio da Tua igreja, trazendo salvação, trazendo transformação, de forma, Senhor, que esta mulher possa desfrutar do propósito, que este homem possa desfrutar do propósito, que esta família possa desfrutar do propósito. Para isso, Senhor, toca com Teu poder, derrama do Teu Espírito, abençoa, supre as necessidades. Nós ministramos a Tua presença entrando em cada lar, em cada família. Abençoamos a Tua vida, a Tua saúde, abençoamos o Teu dia, abençoamos a Tua casa. Em nome de Cristo oramos. Amém, amém e amém. Vamos ficando por aqui, 8 horas e 51 minutos, programa Encontros de Fé. Como é bom louvar a Deus. Eu lembro de algumas coisas na minha vida que eu nem me dava conta que tinha. E eu disse assim, Senhor, remove aquilo que te desagrada. E algumas coisas eu fui perdendo o hábito. E eu só fui me dar conta que desagradava a Deus depois que eu perdi o prazer naquilo. Quando você renuncia tudo que desagrada a Deus, você está preparando o terreno. O Espírito Santo está tendo liberdade. Deus se faz presente. Ele te unge com óleo e com o Espírito Santo. Aí você recebe algo que vem de cima. Você recebe a unção. Eu falei ontem sobre o Monte Hermon. Monte Hermon é um monte de quase 3 mil metros, uma montanha de quase 3 mil metros de altura, 2.800 e poucos metros, que ela passa boa parte do ano com neve, coberta de neve. Esta montanha, ela é a nascente do Rio Jordão. Esta montanha, ela está cercada de terras áridas, de Jerusalém, toda aquela, o Líbano, é um território ocupado pelos israelenses. Está entre Israel, Síria e Líbano, se não me engano. Ao norte de Israel. E o orvalho que desce daquele monte, aquele monte que ostenta neve, água, ele se destaca porque você olha do deserto, 40, 50 graus, né? E você olha no deserto, terra seca, onde não tem água, e você olha um monte a quase 3 mil metros, ele exposto, mostrando a sua imponência, né? E é dele que o orvalho desce. As geleiras vão aos pouquinhos, a neve derretendo, e aí surge o Rio Jordão. O Rio Jordão vai escorrendo e ele deságua no Mar da Galileia. Água em abundância. Então toda aquela região árida, ela se sustenta. Se você olhar Jerusalém, tem jardins, tem plantações, tem uma riqueza de alimentação, porque lá do alto desce o orvalho, desce a água que sustenta terras áridas. O Espírito Santo é o orvalho de Deus. O Espírito Santo, ele sustenta as nossas vidas em tempo de sequidão, em terra árida. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta às 8 horas da manhã. Hoje à noite, a partir das 8 horas da noite, programa Yang, estaria eu e minha esposa aqui. Nós vamos pro Paredão Santo. O pessoal aqui vai nos fazer perguntas, vão nos interrogar. Vai ser muito legal, vamos ter um monte de convidados. Aniversário de 1 ano do programa Yang. Que Deus te abençoe. Forte abraço, carinho e a paz do Senhor. No
Vamos dar glória a Deus. Programa Encontros de Fé de Gravataí, via internet, de segunda a sexta, 8 da manhã. A apresentação, Pastor Márcio Santana Dias e equipe.